que se fazer. O governo Lula, quando assumiu, o cerimonial solicita a todos que ocupem seus lugares para o início desta audiência pública, bem como a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares ou utilizarem o modo silencioso. Senhoras e senhores, a Câmara Legislativa do Distrito Federal dará início à audiência pública que objetiva discutir o processo de gestão democrática nas escolas públicas do Distrito Federal, proposta pelo deputado Rogério Ulisses. Convidamos para tomar assento à mesa e presidir os trabalhos o excelentíssimo senhor, presidente em exercício da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar, deputado Rogério Ulisses. Tá claro. Bem, bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente audiência pública da Câmara Legislativa para discutir o processo de gestão democrática nas escolas públicas do Distrito Federal. Gostaria de convidar para compor a mesa a senhora assessora jurídica da Secretaria de Educação do Distrito Federal, senhora Eunice de Oliveira Santos, representando nessa oportunidade o senhor secretário José Luiz da Silva Valente. Gostaria de convidar a excelentíssima senhora presidente licenciada da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar, a deputada Érica Cocai. Gostaria de convidar também o professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, o senhor Erasto Fortes Mendonça. Gostaria de convidar a coordenadora da Secretaria de Políticas Educacionais do Sindicato dos Professores, a senhora Valesca Leão. Gostaria de convidar também o secretário-geral do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar, o senhor Denivaldo Alves do Nascimento. Bem, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos a essa audiência pública. A Câmara Legislativa esse ano tem pautado aí uma série de debates importantes sobre os mais variados temas em relação ao Distrito Federal e não seria diferente na questão educacional. Tivemos essa semana uma audiência pública tratando sobre a questão das escolas profissionalizantes, muito especificamente em relação a um decreto que transfere as escolas profissionalizantes da Secretaria de Educação para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que foi um debate muito fecundo, e não poderia ser diferente nesse momento em que o governo envia para esta casa um projeto de gestão compartilhada. É fundamental que a gente possa ouvir do governo, dos parlamentares desta casa, dos representantes dos sindicatos, da categoria, das pessoas que vivem a educação do Distrito Federal, a perspectiva de alcançarmos realmente a gestão democrática. Esse eu acho que é o grande viés e é o grande anseio de todos nós.
Em Brasília, nós já tivemos várias experiências em relação à gestão das escolas. Houve tempo em que, no Distrito Federal, o aparelhamento das direções de escola, o aparelhamento político, inclusive, era algo nítido e notório. E esse aparelhamento, por várias vezes, se demonstrou perverso, negativo, na condução das políticas educacionais. Já tivemos também uma experiência de gestão democrática em governos anteriores. Eu, inclusive, entrei na Fundação Educacional naquela época, vivenciei, fui eleitor na minha escola, tendo a oportunidade de votar para diretor, e a minha opinião particular é que, quanto mais democrático for o processo de escolha dos gestores educacionais, mais comprometidos com a comunidade eles serão. Isso é a minha opinião pessoal, é um fato que eu defendo. Quanto mais houver a participação dos pais, quanto maior for a participação dos alunos, dos professores, dos auxiliares de educação, mais forte também será o processo de fiscalização dessa gestão. E se nós tivermos essa gestão comprometida, democrática, escolhida diretamente pela comunidade escolar, somada a uma maior autonomia desses gestores na condução do dia a dia das escolas, certamente aqueles problemas pontuais da escola que muitas vezes não são solucionados de imediato e que exigem um requerimento que vai para a regional de ensino, que depois é encaminhado para a secretaria e que dificilmente você consegue solucionar, às vezes, a troca de uma lâmpada, a troca de uma torneira, a reforma imediata que a escola precisa, a compra do material pedagógico, enfim, esses problemas que nós já conhecemos, se nós não conseguirmos associar a gestão democrática a uma maior autonomia das escolas, certamente nós vamos ver perpetuados os problemas corriqueiros que temos hoje nas escolas públicas. Então, essa audiência pública ela tem por esse objetivo ampliar esse debate, formular, se possível, algumas opções de emendas a esse projeto que será apreciado aqui na Casa, melhorar esse projeto para que a gente possa aproximá-lo do ideal, tendo em vista a experiência que todos nós que aqui estamos temos, e contribuir para termos verdadeiramente uma escola mais democrática, mais autônoma e mais voltada para os interesses das comunidades. Geralmente, a condução dessas audiências públicas são feitas na seguinte dinâmica. Nós abrimos a palavra a todos os membros da mesa, por um prazo de 5 minutos. Depois, se algum membro da audiência quiser fazer alguma pergunta, pode caminhar por escrito à mesa, para que a gente possa ler essa pergunta, né? E, se for necessário, a gente pode fazer uma segunda rodada de argumentações e, por final, nós temos as considerações finais e os encaminhamentos da audiência pública. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, também de agradecer as pessoas que nos assistem pela TV Distrital, pelo Canal 9, da NET. Essa audiência está sendo transmitida pela TV Distrital, o que, de certa forma, também é importante para dar visibilidade aos trabalhos da Câmara Legislativa. Você pode... Tudo bem. A nossa primeira oradora escrita vai ser a senhora assessora jurídica da Secretaria de Educação do Distrito Federal, a senhora Eunice de Oliveira dos Santos, representando nessa oportunidade o senhor secretário José Luiz da Silva Valente. Se a senhora quiser fazer uso do microfone aqui na mesa, tudo bem. Se quiser fazer uso da plenária também, fique à vontade. Né? Eu sou um pouco professora também, fazer uso da plenária. Tudo bem. A gente vai, de início, estabelecer um tempo de 5 minutos para cada orador, prorrogável se houver necessidade, para que a gente possa ser bem objetivo nas nossas colocações. Bom dia a todos. Cumprimentar o deputado José Luiz e, de antemão, em nome da Secretaria de Educação, do secretário José Luiz Valente, agradecemos a iniciativa dessa casa. Essa oportunidade é ímpar e muito importante para esse processo. Complementando a deputada Érica Focá e aos demais membros da mesa, todos os colegas, servidores
trabalho que permaneça, assim e além dos interesses pessoais, políticos ou partidários, em que se não manipule dados, em que se não se escoteie objetivo. O fundamental é a escola ter condições de ensinar e o aluno de aprender. Bom, com esta introdução, que eu chamo a todos para uma reflexão, eu gostaria de dizer que, como o tempo é muito pequeno, eu vou passar rapidamente para vocês qual é o objetivo desse projeto nosso que foi encaminhado a essa casa em regime de urgência, que tem um tratamento que substitui aqui a tradicional medida provisória que existe a nível da União. O objetivo desse projeto é dar um novo paradigma de gestão para a escola e para a Secretaria de Educação, em termos administrativo, de pessoal e de financeiro. Tá? Então, a gente tem focado muito isso, é muito importante a compreensão de todos os envolvidos, que não se trata de um processo de escolha de diretor. A escolha de diretor é um dos itens disso. Tá? Nesse processo, nós nos preocupamos muito em quais as condições reais que o diretor tem hoje de trabalhar, quais as condições reais que o professor tem de trabalhar e quais as condições que essa instituição tem a oferecer às nossas crianças, jovens e adolescentes. Então, esse é o principal objetivo do projeto, de forma bem resumida. Tá? Coloca no artigo 2º, que aí eu vou focar já em cima do artigo. Bom, então, quais são esses objetivos traduzidos na linguagem, na técnica legislativa, que a gente tentou traduzir isso? Implementar e executar as políticas públicas de educação, assegurando a qualidade e a equidade e a responsabilidade social de todos os envolvidos. Brasília, eu nasci nessa cidade. Meus pais chegaram aqui em 57. Então, o que mais hoje tem de gritante e preocupante em Brasília é a falta de equidade. E na rede de ensino não é diferente. Nós temos escolas que são ótimas, agora temos escolas que estão em condições muito ruins. Então, nós queremos trabalhar a equidade dessas escolas. E equidade, aí, só lembrando aqui, que todos sabem, é diferente de igualdade. Né? Também queremos assegurar a transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos. No decorrer do projeto, que nós não vamos passar todo aqui, até porque eu acho que seria exaustivo, mas vocês vão perceber como isso vem traduzindo nos artigos do projeto. Só para focar aqui, quando eu falo na transparência de mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos, nós estamos, nesse projeto, propondo a revogação da lei que instituiu o programa de descentralização de recursos financeiros às escolas. Por que estamos revogando? A lei era ruim? Não. Só que a lei limitava os valores a ser transferido à escola. E a lei regulamentava muito. Então, isso é uma técnica que atrapalha, muitas vezes, você dar agilidade e procurar corrigir fluxo no processo. Então, estamos revogando a lei para permitir uma maior transferência de recursos à escola, que ela limita hoje a R$ 8.000 por elemento de despesa, e poder, através de um decreto, regulamentar e ajustar conforme ser necessário. Vocês vão ver que no corpo do projeto também prevê a publicação no site da Secretaria, no Diário Oficial, em jornal de grande circulação, toda vez que a Secretaria transferir recursos à escola. Desde que seja a previsão orçamentária no início da lei, que está na lei orçamentária, ou naquele momento da transferência efetiva do recurso financeiro. Então, essa, para mim, é uma grande inovação no processo dentro do Distrito Federal. Otimizar os esforços da coletividade para a garantia da eficiência, eficácia e relevância do plano de trabalho e da proposta pedagógica. Hoje, alguns especialistas comentam com a gente que, ao analisar o currículo pedagógico da Secretaria de Educação, é considerado o melhor currículo pedagógico do Brasil. A questão é como esse currículo está chegando na escola e como ele está sendo trabalhado. Então, esse projeto também pretende dar condições de melhor traduzir o currículo lá na ponta, na sala de aula. Tá? Garantir a participação da comunidade escolar e local, pela via da representação consubstanciada no Conselho Escolar. O Conselho Escolar, nesse processo, passa a ter um papel fundamental dentro das suas atribuições, que está disciplinado com o Conselho Escolar, né, do Distrito Federal, e ele passa também a ter um caráter deliberativo, não só consultivo, para garantir uma maior tranquilidade naquilo que nós vamos inovar em termos de transferência de recursos. Tá?
assegurar o processo de avaliação institucional e mecanismos internos e externos, a transparência de resultados e a prestação de contas à comunidade. A avaliação, eu sei que muitas pessoas não gostam desse termo, ou ainda têm um certo temor com relação à avaliação. Mas acreditamos que a avaliação é importante, ela está aí, ela está colocada a nível do governo federal como uma exigência para as redes estaduais e municipais, então não temos como fugir delas. Então, um dos índices que vamos usar para avaliar a gestão do próprio diretor vai ser o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, porque, a não ser que eu saia do Brasil, eu não tenho como fugir desse índice. Agora, pensamos também que ele não é um índice perfeito, ele precisa ser agregado com alguns itens que vão ser trabalhados com a Secretaria de Educação, junto com as diretorias regionais, junto com os representantes das categorias, como temos pautado todo o serviço da Secretaria. Viabilizar a autonomia das unidades escolares, no que lhes couber a legislação vigente. Não queremos aqui também ir na contramão de nenhuma lei, não é essa a intenção do Executivo. Na gestão pedagógica, administrativa e financeira. Acreditamos, sim, que muita coisa hoje no Distrito Federal, a nível, em particular, aqui eu vou falar, da Secretaria de Educação, precisa ser revista. Há hermenêuticas equivocadas, há entendimentos equivocados, e que cria, só para vocês terem uma ideia, senhores deputados, por exemplo, o PDRF, por questão da Fazenda, muitas vezes chega à escola em novembro, e a lei diz que o que ele não gastar, o diretor, até 31 de dezembro, ele tem que devolver. Coisa já superada há muito tempo, porque esse recurso trata-se de transferência automática à escola, e que pode ser reprogramada no ano seguinte. Isso já foi disciplinada na Lei 10.880, de 2003, uma lei federal, e que poderia estar perfeitamente sendo aplicada no Distrito Federal. Então, cria-se uma camisa de força para o diretor, muitas vezes, devolver o dinheiro ou não gastar, ou gastar mal, por uma simples falta de atualização dos mecanismos e dos gestores. É isso que nós estamos tentando fazer nesse processo. Bom, uma outra questão que nós achamos fundamental, quando eu falo na parte administrativa e financeira, é com relação à contratação de professor substituto. Este, para mim, é um grande problema na rede do Distrito Federal. Na audiência pública, no início desse ano, a professora Maria Helena, então secretária naquele momento, apresentou alguns dados do impacto da folha de pagamento com despesa de pessoal. Hoje nós temos algo em torno de 2 bilhões e 900 mil reais gastos com pessoal, entre pessoal ativo, inativo e pensionista. Isso corresponde a mais de 92% da dotação orçamentária da Secretaria. Sobra muito pouco para tudo mais. E aí, o que existe no Distrito Federal, que essa casa tem que fazer uma boa reflexão? Existe uma lei de contrato temporário, sem nenhum desmérito a esses profissionais, que eles têm todo o seu valor e sua importância. Só que eu não entendo, e não entendemos a política da Secretaria, ser viável que o profissional temporário receba as mesmas vantagens inerentes ao cargo efetivo. E isso está disposto na lei do Distrito Federal para todo o Distrito Federal. Então, como eu não poderia revogar uma lei que se aplica a todo o Distrito Federal, nesse projeto nós estamos revogando especificamente esse artigo para o professor que vai exercer a função temporária. Porque o professor temporário, ele é necessário. Ele é necessário porque eu tenho uma média de 28 mil profissionais de educação, 70% do sexo feminino. Então, eu tenho um grande número de afastamento, por N motivos, que não é o momento agora de se falar sobre isso. Então, o professor temporário precisa, sim, para que o aluno não seja prejudicado. Eu também queremos acabar com a política de substituição do profissional da carreira em sala de aula, para que não venha atrapalhar a coordenação pedagógica e as demais atividades que ele faz em sua carga ampliada. Agora, para isso, eu preciso ter um mecanismo que me garanta que esse professor temporário não onere tanto, e aí não é nem a folha de pagamento do Distrito Federal, não onere tanto o contribuinte do Distrito Federal a ponto que inviabilize todo um processo de gestão, que eu fico com recurso sobre pessoal. Então, estamos propondo uma nova forma de contratação de professor temporário, nesse projeto também, que vai ser regulamentado por decreto, onde o professor temporário será pago por hora-aula trabalhada, onde se vai criar um banco e com agilidade, que o diretor sendo avisado com 24 horas que o seu profissional se ausentará no dia seguinte, ele vai ter uma central onde vai chamar esse professor, vai ter um monitoramento e, ao final do mês, ele vai receber aquilo exatamente que ele trabalhou,
pelas horas que ele trabalhou, seja em regência ou seja em coordenação, se ele estiver substituindo um professor também em coordenação. Então, esses são... Bom, além disso, nós estamos criando nesse projeto o que nós estamos chamando de função gratificada. A função gratificada, ela hoje vem substituindo aquilo que se chama cargo comissionado. A escola, ela tinha uma média de 5 cargos comissionados: diretor, vice-diretor, chefe de secretaria e encarregados. Os encarregados, com a mudança da política do governo Arruda, deixou de existir, nós fizemos uma ficção imensa para não ter maior prejuízo, e a mudança desse projeto, para mim, que é fundamental, é a seguinte: esses cargos comissionados passam a ser função gratificada. Qual é a diferença disso? A função gratificada ela é exclusiva para servidor de carreira, seja da carreira assistência à educação, seja da carreira do magistério. Então, com esse projeto sendo aprovado, está no anexo 4, se eu não me engano, tem lá a estrutura que foi feita, o chefe da secretaria e o supervisor administrativo, tanto noturno como diurno, e o supervisor pedagógico, noturno ou diurno, passará a ter uma função gratificada, mas ele deverá ser exclusivamente do quadro do Distrito Federal. Então, não poderá ser mais nomeação, de livre nomeação e exoneração. E o diretor terá autonomia de nomear para essa função gratificada. Então, essa é uma grande mudança. Porque, se já é difícil você escolher 620 diretores e seus vice, que dá aí um total de 1.260 pessoas, imagine você ter que escolher chefe de secretaria, etc. E o que acontece? Muitas vezes a gente chega numa escola à noite, não tem ninguém, tem um professor lá se virando, essa é a palavra, vamos ser certos. Muitas vezes o diretor lá corre lá na escola à noite, não tem ninguém na secretaria escolar, não tem ninguém na parte administrativa e não tem ninguém na parte pedagógica, porque não tem estrutura para isso. As escolas, principalmente no período noturno, elas estão abandonadas à boa vontade do profissional da educação de segurar isso. E é um crime com essa clientela que muitas vezes trabalha e precisa de ir para a escola à noite. Então, esse projeto garante uma estrutura mínima, sem falar na lotação da escola, mas de funções do diretor e do vice-diretor, com cargos comissionados a serem nomeados pelo governador, para que a gente não corra no equívoco de uma inconstitucionalidade, mas com um processo prévio de escolha, que a gente vai falar sobre ele, mas também vai garantir ao diretor, além da autonomia administrativa, dentro dos limites da lei, autonomia de pessoal, autonomia financeira, ele vai garantir também que esse diretor tenha, para livre escolha dele, 5 funções gratificadas para chefe de secretaria, o encarregado administrativo diurno, o encarregado administrativo noturno, o pedagógico diurno e noturno. Isso sem mudar aquele coordenador pedagógico que nós temos, de acordo com a portaria 30, a cada 7 turmas você tem um coordenador pedagógico. De forma muito rápida, esse é o principal escopo do projeto. Tá? Eu acho que as perguntas vão poder enriquecer muito mais e os demais comentários. Tá bom? Sobre as etapas de escolha do diretor, que eu sei que é o que mais polêmico. A etapa ela está dividida em 3 fases, para concluir. A primeira fase é um diagnóstico de avaliação de conhecimento, composta de 2 subetapas. Tá? Eu acho que está no artigo 7º. Esse diretor ele vai fazer uma avaliação, um diagnóstico do seu conhecimento. Por que isso? Eu não tenho condições, até por conta de investimentos, de criar uma carreira de diretor. Então, todos os nossos profissionais, eles foram avaliados para ser professor, não para ser gestor de uma escola. Então, nós queremos, dentre os 29 mil potenciais candidatos ao cargo de diretor e vice, tentar ter um processo que me possa definir qual o melhor preparado para o cargo de gestor. Eu posso ser uma ótima professora de sociologia, mas posso testar gestão pública. Então, essa avaliação busca também um pouco isso. É você tentar selecionar entre esses potenciais possíveis qual aquele que tem o melhor perfil para dirigir uma escola. E entendemos que a forma mais democrática para começar esse processo é uma avaliação. E aí eu vou deixar isso para uma pergunta, não precisa ninguém responder agora, se uma avaliação é um processo democrático. Essa avaliação será feita, primeiro, por uma prova escrita. Nós não gostamos desse termo, mas é assim, uma prova escrita e análise de título. A prova tem peso 6, a análise de título tem peso 4. Tá?
No segundo momento, esse professor passará por uma rápida capacitação e, simultaneamente, ele vai preparar aquilo que a gente está chamando de seu plano de trabalho, que não é a proposta pedagógica. Tá? A proposta pedagógica é prevista na LDB como um instrumento do diretor, da escola. Então, ele vai preparar o seu plano de trabalho a partir de informações que essa capacitação vai passar. Ou seja, informações muito simples, como, por exemplo, qual é a estrutura hoje da Secretaria de Educação? Qual é a estrutura do governo? Muitas vezes as pessoas não se sabem. Muitas vezes elas não sabem nem aonde se dirigir, porque mudou a estrutura e não se sabe. Eu aprendi que quando uma pessoa fala, os outros ouvem, né? Então, eu vou esperar um pouquinho. Bom, a primeira fase, então, acho que ficou compreendida. A segunda fase será essa aprovação, preparação de um plano de trabalho e, simultaneamente, com um plano de capacitação, para dizer, olha, a política da Secretaria é essa, qual é a política hoje que se tem no Ministério da Educação, que tem muitas coisas novas, como o PAC, que é o Plano de Desenvolvimento da Educação, e o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Feito isso, os candidatos que querem concorrer ao cargo de diretor deverão apresentar esse seu plano de trabalho à comunidade escolar com a convocação do conselho escolar. Tá? E, no segundo momento, é a escolha dos candidatos selecionados nessas fases pela comunidade escolar. Quem nós classificamos como comunidade escolar? Todos os profissionais que trabalham na escola. Tá? Todos os profissionais, seja da carreira do SAI, seja da carreira do magistério, todos os alunos maiores de 16 anos, para que a gente não tenha problemas aí com a legislação, ou aqueles que foram, de alguma forma, conseguiram a sua capacidade por casar, com menos de 16 anos, aquelas situações que estão no Código de Processo, no Código Civil. E os pais desses alunos. Então, esses são os que vão estar. Fizemos alguns cuidados também para que isso não vire um processo simplesmente político-partidário. Queremos que isso seja um processo técnico, porque entendemos que o cargo de diretor é um cargo de muita responsabilidade. Ele passa a fazer parte de um corpo maior de gestores responsáveis pela educação e pelo sucesso do futuro de 550 mil pessoas, mais ou menos, que são o número de matriculados na rede pública do DF. Então, essas são as colocações. Me vê o som, por favor. Muito obrigado. A senhora Eunice de Oliveira Santos, representando a Secretaria de Educação. O próximo orador inscrito é o professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, o senhor Erasto Fortes Mendonça. O senhor pode fazer uso da tribuna. Eu queria cumprimentar a todas e todos, na pessoa do deputado Rogério Ulisses, que preside essa sessão e que convocou a audiência pública. Quero agradecer, em nome da nossa Universidade de Brasília, a deferência pelo convite para estarmos aqui refletindo e dialogando nessa audiência pública a respeito de uma questão que é tão cara à nossa universidade, mas também tão cara ao nosso sistema público de ensino, que tem uma larga experiência e uma tradição que vem das origens do sistema, desde antes da inauguração de nossa cidade, em torno daquilo que chamamos, no campo educacional, de gestão democrática. Eu queria, preliminarmente, compreender que, em se tratando de uma audiência pública, a natureza daquilo que fazemos aqui é a natureza de um diálogo, né? E o que, portanto, estamos aqui para ouvir as ponderações de cada uma das pessoas que participam da mesa, aprender com cada uma delas e essa casa tem o dever de analisar uma proposta feita em termos de um projeto de lei, vindo do Executivo, e aquilo que acho que a comunidade de Brasília espera é que a audiência sirva para um discernimento maior e melhor dos senhores e senhoras deputados. Essa é a primeira observação que eu faria. A segunda observação é que o projeto ele está dirigido às escolas públicas. Não é um projeto que atinja todo o sistema escolar de Brasília, não atinge as escolas privadas, por exemplo, que fazem parte do sistema oficial de Brasília. É oficial, apesar de não ser público.
não é? E em se tratando de um projeto que atinge diretamente as escolas públicas, eu acho que é sempre bom lembrar a natureza da educação como um direito público. E isso não é pouca coisa, porque quando pensamos que a educação é um direito público, um direito de cidadania, né, e que tem que ser garantido e ofertado com regularidade pelo Estado, a questão da gestão dessa escola ela tem algumas implicações que eu acho que precisam ser compreendidas. Essa é a segunda observação que eu faria. A terceira observação preliminar é um reconhecimento à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Desde a primeira proposta que foi lançada pela Secretaria de Educação no site da Secretaria, encaminhada ao Sindicato de Professores, ao Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar, eu vejo que a proposta que foi encaminhada à Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela absorveu uma série de observações que foram sendo feitas ao longo do processo de discussão, e eu acho que esse reconhecimento precisa ser feito. E me reporto, portanto, à primeira questão que coloquei, que é da audiência, né? Esperando que, então, nesta audiência, a gente consiga também, quem sabe, demover a Secretaria de Educação e a Câmara Legislativa, ao analisar esse projeto, de algumas questões que, no campo educacional, nas análises que temos feito de pesquisa no campo das políticas educacionais e da gestão, para nós, são questões assim, muito já evidenciadas nas pesquisas. A quarta e última observação preliminar que faço é a de dizer que esse projeto encaminhado à Câmara Legislativa, ele aborda um princípio constitucional da gestão democrática, artigo 206, inciso 6º da Constituição Federal, ao elencar os princípios do ensino no Brasil, afirma que um dos princípios é a gestão democrática do ensino público na forma da lei. Né? Infelizmente, o Congresso Nacional não deu conta até o momento de regulamentar o princípio da gestão democrática como estipula a Constituição. A LDB, que é de 1996, conseguiu fazer muito pouco em termos de regulamentação, apesar de que ela aborda, em alguns artigos, né, alguns princípios nos quais os sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que são aqueles que têm a prerrogativa legal de administrar a educação básica, o governo federal e a União não faz isso diretamente, a não ser em muito poucas escolas, né? Mas a LDB assegurou alguns princípios, né, a partir dos quais as legislações estaduais do Distrito Federal e municipais devem seguir. O Plano Nacional de Educação, que é também, pela primeira vez, uma política de Estado, porque votada no Congresso Nacional no ano de 2001, tendo vigência até o ano de 2011, portanto, nós estamos em plena vigência do Plano Nacional de Educação, também aborda a gestão democrática como um princípio do ensino público e regula essa questão no âmbito, né, de um plano nacional. E, por fim, nós temos políticas nacionais, essa sim é a tarefa do governo federal, da União, de induzir os sistemas de ensino, né, de educação básica, em torno de algumas políticas públicas de educação de âmbito nacional. E, no caso da gestão democrática, pela primeira vez na história da República desse país, e depois de 1988, quando passou a ser um princípio constitucional, existem programas nacionais, né, que abordam diretamente a questão da gestão democrática como um princípio, não é, do ensino público em nosso país. Então, eu acho que há um quadro de regulamentação legal e normativa, né, que nos assegura que nós não estamos caminhando em terreno pantanoso, nós estamos caminhando em terreno muito seguro, não é, de princípios, diretrizes que regem a questão da gestão democrática. Falando especificamente do Distrito Federal, eu queria partir de uma premissa diferente daquela que foi adotada aqui pela assistente jurídica da Secretaria de Educação, a senhora Eunice. Eu não acho que a educação seja uma ciência, né? Eu acho que a educação é uma prática social, né? E como uma prática social, ela tem implicações muito sérias na forma como ela se organiza, não é, como um produto construído e elaborado pela sociedade. Ela vem da sociedade. Talvez a gente pudesse dizer no campo educacional que a pedagogia seja a ciência da educação, a ciência dessa prática social, mas ainda assim
há uma polêmica, né, que a gente tem estudantes de pedagogia também das nossas faculdades, há uma polêmica muito grande ainda nessa área. Mas, com certeza, a educação ela não é uma ciência, ela é uma prática social, que pode ser, não é, tornada ciência, que pode ser teorizada e se construir uma ciência a partir dessa prática social. E eu insisto nessa questão porque, ao reconhecer a educação como uma prática social, isso também nos dá algumas consequências. A primeira delas é de compreender que a gestão democrática ela não foi colocada na Constituição Federal de 1988 e nas legislações, né, subconstitucionais, ela não foi colocada como uma benesse do legislador, não foi colocada como uma inspiração divina de um pesquisador de universidade ou de um professor iluminado. Ela foi colocada na Constituição Federal porque ela é exatamente o resultado das lutas sociais e políticas da sociedade brasileira, em especial, né, no seu enfrentamento à violência do golpe de Estado de 1964, que nos fez compreender que a educação tem um papel absolutamente relevante naquilo que toca sua gestão para aquilo que sonhamos fazer com a sociedade, que é transformá-la numa sociedade justa, igualitária, fraterna, né, solidária, e não uma sociedade absolutamente competitiva e individualista, como nós temos visto, né, as sociedades no mundo ocidental. Então, essa é uma questão que, para nós, é muito importante e muito cara, porque eu acho que ela dirige, né, de toda maneira, a nossa reflexão sobre o que pode e o que não pode ser aquilo que chamamos de gestão democrática. No Distrito Federal, eu gosto sempre de lembrar que a primeira escola construída formalmente como uma escola aqui no Distrito Federal foi a Escola Classe Júlia Kubitschek, na Candangolândia, que, infelizmente, a insensibilidade, não é, das nossas lideranças tombaram a escola, mas tombaram literalmente ao chão, não pelo patrimônio público, uma escola construída a partir de um projeto do próprio Oscar Niemeyer, uma escola de madeira belíssima, né? Você foi aluna de lá, olha que maravilha. Então, você viveu como aluna uma experiência, né, uma experiência fantástica que eu gosto sempre de lembrar, que é a seguinte: nós tínhamos um número de professoras, não é, que constituíram o corpo docente dessa escola, e eu vou citar aqui as palavras do Dr. Ernesto Silva, que é um reconhecido pioneiro dessa cidade, que foi, naquele momento, naquela ocasião, o responsável pelo setor educacional da nova CAP, não é? Aquela que tinha, naquela ocasião, não existia ainda a Secretaria de Educação, aquela que tinha a prerrogativa, a competência governamental de conduzir os destinos da educação na cidade que nascia. E o Dr. Ernesto Silva diz assim, olha, no princípio eram apenas 8 professoras e difícil escolher a diretora. Organizamos então um rodízio. Cada professora dirigiu a escola durante 15 dias. E no final, elas próprias, professora, não Dr. Ernesto Silva, não é, nem nenhuma prova, em votação, elegeriam a diretora. E a escolhida foi a professora Santa Alves Soyer, que sempre lembro com muita emoção e muita homenagem. Olha, eu digo isso sempre com muito orgulho e muita emoção também, porque isso nos dá a natureza e a característica de que o Distrito Federal nasceu vocacionado para a gestão democrática. Muito antes da Constituição de 1988, o Distrito Federal foi capaz de entregar nas mãos dos trabalhadores em educação a competência, não a competência meritocrática, mas a competência política de liderança entre eles próprios, de escolher quem era aquela que deveria conduzir as escolas. E certamente escolheram uma pessoa, não é, que até hoje é uma professora que está viva aqui na nossa cidade, sempre muito homenageada por essa grande experiência que ela conseguiu viver e que, pelo fato de ter sido diretora dessa escola referência, ela acabou exercendo um pouco assim da ação de secretária de educação de um sistema que não existia ainda à época, não é? Bom, eu não vou relembrar aqui todos os momentos que o Distrito Federal viveu em torno da gestão educacional, porque isso seria muito exaustivo, não é? Mas há elementos suficientes e muito claros na história do nosso sistema educacional que nos fazem pelo menos recordar o seguinte: nós tínhamos um processo
até o ano de 1985, porque depois que foi instituída a Secretaria Fundação Educacional, o processo de escolha não se deu mais por essas vias participativas, mas pela escolha dos dirigentes da Fundação Educacional. E é aquilo que nós compreendemos como um processo de indicação, não é? Que alguns chamam de indicação técnica, eu prefiro chamar de indicação política. Né? Claro, porque os dirigentes têm um cargo político, né? E eles se sentem, portanto, com liberdade de indicarem os dirigentes dos setores, né? do Estado e do governo. Esse processo foi muito combatido no campo educacional e houve muito enfrentamento a esse processo de indicação política e se constituiu, lá pela década de 70, final da década de 70, um movimento que foi o movimento pela eleição dos diretores nas escolas. Isso não foi apenas aqui no Distrito Federal, o Brasil inteiro viveu essa organização social em torno, né, de um renascimento de uma escola para a sociedade. E o Distrito Federal acabou vivendo uma experiência no ano de 1985, uma experiência muito importante. Eu próprio, à época, professor da Secretaria da Fundação Educacional, participei como professor da Ceilândia desse processo, fui eleito diretor de um complexo escolar, era esse o termo à época, não é? E foi um processo que causou assim, muito frisson na sociedade, porque nós não tínhamos eleição. A Câmara Legislativa não existia, né? Não tínhamos senadores, deputados, o governador não era eleito. Então, a sociedade brasiliense viveu, pela primeira vez, um processo cívico da maior importância, que envolveu mais de 500 mil pessoas, de acordo com os jornais da época. Esse processo foi abortado logo depois com a eleição do governador Roriz. É curioso, porque quando o governador Roriz foi indicado, num primeiro momento, pelo presidente Sarney, quando não tínhamos ainda uma eleição de governador aqui no Distrito Federal, o governador Roriz manteve, né, a eleição durante um certo tempo. Na primeira oportunidade em que ele foi eleito, ele considerou, isso está dito nos jornais, há documentos físicos que comprovam isso, ele considerou que, ao ter sido eleito, a sociedade delegou ao governador a possibilidade democrática, do seu ponto de vista, de escolher diretamente os diretores das escolas. E esse processo se fez durante todo o tempo em que o governador Roriz esteve à frente do governo do Distrito Federal. Em 1995, nós tivemos uma interrupção desse grupo político que comandou a cidade e a Secretaria de Educação, foi eleito o governo chamado à época de Democrático e Popular, e houve, então, a iniciativa de um projeto de lei de eleição de diretores, que foi amplamente realizado pelas escolas para 2 mandatos diferentes. O governador Roriz retorna ao governo do Distrito Federal, e com a sua permanente posição, dita também em documentos físicos, eu tenho jornais da época que dizem isso, ele dizia, por exemplo, aqueles que querem a eleição de diretores, façam como eu fiz, tenham 75% dos votos, escolham um governador e lhes dê essa capacidade de fazer a eleição de diretores. E, nessa época, os professores e auxiliares, a comunidade foi muito organizada, e acabou escolhendo, de fato, um governador que deu a chance novamente às escolas de escolherem seus diretores pela via da eleição e por uma lei aprovada por essa casa. O governador Roriz volta ao governo e, novamente, o processo de eleição ele é abortado. Bom, é nesse contexto que está em discussão a questão do projeto atualmente encaminhado à Câmara Legislativa do Distrito Federal, chamado de gestão compartilhada. Eu não vou aqui me referir aos elementos do projeto, porque acho que a representação da Secretaria de Educação já o fez, de forma adequada. Eu creio que o documento do projeto de lei acho que pode circular aqui entre aqueles que tiverem interesse em conhecê-lo mais detalhadamente, mas eu gostaria de me reportar a algumas questões especificamente em relação a esse projeto. Primeira coisa que me chama a atenção é o fato de não ser usado em nenhum momento a expressão gestão democrática, que não é um princípio da revolução dos professores ou da revolução dos estudantes. É um princípio constitucional, inscrito na nossa Carta Magna pelos representantes do povo, numa constituinte, que se realizou e que está em pleno vigor. Eu não sei porquê, parece haver assim, um certo receio de algumas autoridades governamentais, e não é o caso apenas do Distrito Federal, é bom que se diga,
de utilizar a expressão democrática, a expressão gestão democrática, como se ela, de alguma forma, os obrigasse a fazer aquilo que eles não querem fazer como políticos, né? Como políticos, eu quero afirmar essa natureza também política da educação. A educação não é apenas técnica, nós aprendemos isso desde a década de 60 com Paulo Freire. A educação é um ato político, e mesmo aqueles que dizem que a educação é puramente técnica, eles, com essa afirmação eles já estão tendo uma posição política, que, em geral, é a de aceitação do status quo vigente, né? Então, assim, me parece a primeira observação que faria, né, em relação a talvez um aperfeiçoamento que esse projeto poderia ter, é a utilização da expressão legal e constitucional que existe, que é a expressão gestão democrática, deixando de lado essa história de gestão compartilhada. A segunda questão que eu gostaria de colocar em relação ao projeto é em relação aos mecanismos de escolha. Né? São citadas três etapas. A primeira etapa, uma averiguação por prova, né, de competência, habilidades. A segunda, a apresentação de um plano de trabalho. E a terceira, a escolha, né, uma consulta feita à comunidade escolar. Aqui também me parece haver um problema. Né? Em momento algum é usada a expressão eleição direta dos diretores. Eu acho que aqui também há um receio injustificável, não vejo por que não se usar a expressão eleição direta dos diretores, porque eu acho que isso não ofende a ninguém. Nós estamos vivendo num país democrático, não é nenhuma democracia revolucionária, uma democracia absolutamente liberal, né, que respeita os princípios da democracia participativa, e acho que a escola também merece ter, né, o seu reconhecimento como um espaço, né, de participação democrática e de escolha dos representantes, né, porque, afinal de contas, a pessoa não vai ali, ela, diretamente dirigir a escola, ela vai escolher alguém que o faça em seu nome. Isso se chama votação, eleição, não tem outro termo. Eu acho que esses são os pontos assim, principais, essenciais. Eu acho que muito mais do que discutir a questão dos elementos que compõem o projeto de lei, o que está em questão, eu acho que é uma compreensão do que significa gestão educacional. Eu queria encerrar dizendo o seguinte: eu acho que nós vivemos durante muitos anos no Brasil uma disputa, porque a área educacional é uma área em disputa, né? Ela não é fácil, não. As disputas no campo educacional elas são sempre muito presentes e muito fortes, né? Eu digo sempre que a educação é como as duas margens de um rio. Né? Tem uns que estão do lado de lá e outros que estão do lado de cá. E não tem como não ser assim, porque são concepções que, às vezes, elas não se integram, porque são antagônicas, são maneiras absolutamente diferentes de ver determinadas posições no campo educacional. Não é? Bem, então, eu dizia que durante muito tempo houve uma disputa entre tecnicismo, não é, e a gestão pela eleição. Eu acho que nós rompemos com essa fase hoje, porque a partir dos anos 90, né, nós tivemos uma série de reformas no Estado brasileiro que nos levaram a ter os estados organizados, não é? Isso não é um fenômeno só brasileiro, está espalhado no mundo inteiro, em particular na América Latina, não é? Com a diminuição do Estado e a chamada de responsabilidade da sociedade para parcerias, substituindo o dever que o Estado tem que ter com a coisa pública. Não é? Isso se dá em diversos níveis. No campo educacional, hoje, o que me parece estar mais presente não é essa disputa entre gestão democrática e tecnocracia, mas é entre gestão democrática e gerencialismo na educação. Gerencialismo que seria, em poucas palavras, a crença de que é possível transportar para a escola pública a lógica da empresa privada. E isso não é verdade, não é? Por isso eu fiz questão de colocar no início, nós estamos tratando da escola pública como um direito de cidadania, e não o direito de um cliente, como se ele fosse ao mercado comprar uma mercadoria qualquer. Apesar de que existem movimentos internacionais muito fortes querendo transformar a educação numa mercadoria, no campo educacional nós nos recusamos peremptoriamente a aceitar isso. A educação é um direito público, um direito de cidadania, levou muito tempo para a gente conquistar isso na humanidade. E nós não vamos abrir mão disso muito fácil. Né? Então, o gerencialismo, que eu acho que esse projeto, de alguma forma, contempla, né, eu acho que ele vem exatamente na contramão dessa compreensão da educação como um direito público.
Eu diria que essas são as considerações principais, não é? E penso que não se trata aqui, portanto, de fazer uma espécie de remendo no projeto. Eu acho que precisa, do meu ponto de vista, né, fazer uma discussão sobre a pertinência desse projeto na história de gestão do Distrito Federal. Não sei se a Secretaria de Educação e o governador eleito, né, estão dispostos a esse desafio, mas esse é o desafio de quem faz pesquisa na área de educação. Nós temos produzido em nosso programa de pós-graduação inúmeras teses, inúmeras dissertações que comprovam cabalmente que onde há participação, a escola é melhor. Onde há eleição e escolha dos diretores, a escola é melhor. Então, não sei por que não aceitar as evidências. Eu espero que essa audiência ela tenha sido uma oportunidade para que a gente possa, em diálogo, não é, construir uma posição mais solidária, mais justa para todos, respeitando a educação como um direito público. Muito obrigado. Queria agradecer as palavras do professor Erasto Fortes Mendonça, sempre, viu, professor, o senhor que sempre está disponível para nossas audiências públicas por várias vezes, já tive a oportunidade de vê-lo falar, sempre contribuindo muito para o debate. Pode ter certeza que esse é, sim, o objetivo dessa audiência pública. E tanto é verdade que não é a iniciativa de um parlamentar só, né? Nós temos aqui a presença do deputado Cabo Patrício, que é presidente da Comissão de Segurança e também muito comprometido com as questões de educação e certamente irá contribuir muito na formulação de políticas para serem questionadas na questão do projeto. Queria agradecer também a presença do deputado distrital Bispo Renato, que por aqui passou, deputado Érico Cocai, que aqui está. Recebemos também um comunicado da assessoria legislativa do deputado Chico Leite, que ele congratula a realização da audiência pública para discutir o processo de gestão democrática nas escolas públicas do DF, ao tempo que justifica sua ausência em virtude do compromisso anteriormente assumido, mas certamente também estará na frente, junto conosco e outros parlamentares, para debater melhor esse projeto e para contribuir, sem dúvida nenhuma, para a sua melhoria. Queria fazer aqui alguns registros de presença, agradecer a presença do professor Kleber Ribeiro, do Simpro, do professor Raimundo Nonato, da Secretaria de Estado de Educação, da diretora Andréia, do Simpro, do diretor Paulo Rogério, lá do Centro de Ensino Fundamental São José de São Sebastião, escola que, inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar por vários anos. Agradecer a presença do bibliotecário da Secretaria de Educação, Allen de Almeida, da diretora de imprensa e comunicação do SAI, Rita do Carmo, da professora Elaine, da assessoria jurídica da Secretaria, professora Rosa, assessoria jurídica legislativa da Secretaria de Estado de Educação, senhor Rodrigo Batista, professora e psicóloga da Secretaria de Estado de Educação, a Cilina Bastos, coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Alvorada, Ivana Santana Torres, e também agradecer, anunciar a presença da turma de estudantes do curso de Pedagogia da Faculdade Alvorada. Temos aqui alguns estudantes também da Universidade de Brasília, enfim, todos preocupados com a questão da gestão democrática no Distrito Federal. Próximo orador inscrito é o secretário-geral do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar, senhor Denivaldo Alves do Nascimento, os auxiliares de administração escolar, que também são promotores da educação, né, no ambiente escolar. Então, eu queria passar a palavra para o senhor Denivaldo, se quiser fazer uso da tribuna, fique à vontade. Bom dia, companheiros e companheiras, senhoras e senhores, né? Companheiros e companheiras é o vice que o sindicalista adquire, então a gente chama isso. Quero agradecer o deputado Ulisses pelo convite e parabenizá-lo por mais uma iniciativa dele. A última foi com relação às escolas técnicas. E dizer que isso é muito importante. Quero dizer o seguinte, esse processo de gestão democrática é uma discussão que a gente vem fazendo, acho que há muitos anos,
desde o do governo Roriz, que passou o governo Cristóvão, em que o SAI e o Simpro levantou muito essa bandeira, entendendo que o processo da escola pública ele se faz no contexto democrático e discutindo com todos os segmentos que ali estão. Se a discussão não for dessa forma, ela deixa de ser um processo entendedor por todos que aqueles atores que estão ali naquela escola vivem e convivem no dia a dia, porque nós entendemos que a escola pública hoje é a nossa segunda casa, é onde é a nossa segunda família, né? E que a gente passa todo o processo lá dentro e precisamos entender isso como uma coisa importante para esse processo. Aqui, quando a professora Eunice colocou a questão da avaliação do perfil do gestor da escola, eu queria saber se essa avaliação do perfil do gestor da escola é uma avaliação que passa só pela carreira de magistério ou passa também por todo o processo da carreira de assistência à educação. Porque, salvo me engano, hoje, dentro da estrutura da Secretaria de Educação, em toda a sua estrutura, nós temos companheiros da carreira de assistência à educação que são gestores públicos e gestores públicos com muita competência. Que eu acho que, quando se discute gestão democrática compartilhada, ela se discute no contexto da sua capacitação e daquilo que as pessoas promoveram no decorrer da sua existência dentro do órgão que ali está. E aí, hoje nós temos companheiros da carreira de assistência à educação que são gestores formados, inclusive formados em gestão pública. Companheiros extremamente capacitados, que eu acho que nessa discussão do processo de gestão democrática, o vice-diretor não só tem que ser da carreira de magistério, não. Eu acho que o vice-diretor tinha que ser também da carreira de assistência à educação, porque ele tem essa capacitação, tanto do ponto de vista de gestão, como também alguns itens do ponto de vista pedagógico. Então, eu acho que, na medida que a gente discute um processo de gestão compartilhada do entendimento no contexto geral da escola pública, passa por isso também. Porque ali, aqueles atores que estão ali, tanto o pessoal da carreira de assistência à educação como o professor, ele conduz o aluno com a mesma propósito, a mesma primazia, a mesma dedicação, a mesma atitude que tem o da carreira de assistência ao magistério. Então, portanto, quando a gente vai discutir gestão compartilhada, como é dado o título aí, a gestão compartilhada, eu quero, inclusive, parabenizar a Secretaria de Educação por essa iniciativa, porque é o que o professor Erasto, que me antecedeu, falou aqui. Ele falou que passou-se pelo governo Roriz, aliás, o governo Roriz sabotou essa proposta, passou pelo governo Cristóvão, ele colocou na ordem do dia, retornou para o Roriz de novo, foi sabotado. Então, essa iniciativa hoje é importante. Agora, é preciso que hoje, em pleno século XXI, as pessoas entender que as pessoas ali evoluíram. E os nossos companheiros da carreira de assistência à educação, eles estão se adequando exatamente a esse processo do século XXI. Eles estão se qualificando, se qualificaram para isso. E é preciso, no entendimento desse processo de gestão compartilhada, que aqueles companheiros lá da carreira de assistência à educação também são importantes, tanto do ponto de vista político, como também do ponto de vista de formação técnica. Então, é preciso que leve em conta isso. Não só ao cargo de encarregado administrativo, ao cargo de assistente administrativo, mas também a todos os cargos inerentes a esse processo de gestão compartilhada. Portanto, eu quero deixar aqui essa mensagem e dizer que nós vamos estar discutindo isso aqui, vamos propor emendas ao projeto, se necessário for, vamos propor essa emenda ao projeto, porque nós entendemos que escola pública, que os atores que estão ali na escola pública são professores, auxiliares, alunos, enfim, e nós queremos participar desse processo, não só como mero atores, nós queremos participar desse processo como construção da escola pública de qualidade. E
E vamos provar que somos capazes para isso, porque temos qualificação e temos capacidade. Um grande abraço, companheiros, não vou me alongar, e quero dizer que a luta aqui continua. Obrigado. Muito obrigado, Aldenival. Sem dúvida nenhuma, é fundamental que os auxiliares de educação tenham oportunidade de participar desse processo, porque eles fazem parte do dia a dia da escola, né? E a gente vai estar disposto a receber qualquer sugestão de emenda ou de qualquer proposição que venha do sindicato para que ela possa ser encaminhada. Fazer aqui mais alguns registros de frequência, agradecer a presença da assessoria especial de gabinete da deputada Eurides Brito, a senhora Juliana Vidal, que aqui está, também da Andressa de Freitas, que também é do gabinete da deputada Eurides Brito, do Luiz Carlos, assessor especial da deputada Eurides Brito, do José Carlos, assessor da Secretaria de Educação, do diretor da Secretaria de Saúde, Maria José, do Simpro, da diretoria de Secretaria dos Aposentados do Simpro, Isabel Português, da professora da Secretaria de Educação, Gícia Falcão, do professor Tião Honório, da professora Rosilene Miranda, do professor Carlos Cirano, do professor Robson, do professor Clerton, professora Irvana, da Secretaria de Educação, do professor Roosevelt, também da Secretaria de Educação, professor Antônio Carlos Lisboa, da Secretaria de Educação, do professor Ezequiel Dias Cruz, inclusive ele faz aqui um relato, que é professor expulso da Ceilândia por discordar de direções equivocadas, do professora Enis Carini e do professor Divaldo de Oliveira. E aí nós vamos registrando as presenças no decorrer da nossa audiência pública. Eu queria registrar também que nós recebemos aqui um manifesto dos conselheiros, dos conselhos escolares de São Sebastião DF. Tá? Esse manifesto também será anexado aos procedimentos tomados aqui na nossa audiência pública. Queria constar o nobre colega deputado Cabo Patrício, se ele gostaria de fazer uso da palavra, em função do tempo, parece que ele tem algum outro compromisso, aí logo depois nós vamos ouvir a companheira Valesca. Fique à vontade, deputado Patrício. Obrigado pela presença. Deputado Rogério Ulisses, agradecer pela oportunidade. É porque eu e a companheira Érica temos que sair para uma reunião para discutir a situação do BRB daqui a poucos instantes. A agenda nesta casa é muito corrida. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência pela propositura da audiência pública. É muito pertinente. É importante discutir a educação em todo e em qualquer momento. Os companheiros da educação, professores do sindicato, auxiliares de ensino e a comunidade em geral. Muitos aqui já conhecidos da luta no dia a dia. Demivaldo fala companheiro já em função disso mesmo. Nós acostumamos no dia a dia chamar de companheiros. Eu tenho uma preocupação muito grande com a questão da educação, apesar de não ser da área. Não tenho o conhecimento que muitos têm aqui, principalmente do professor Erasto, que me antecedeu aqui, fazendo um excelente discurso. Mas eu só vejo um caminho, da área que eu milito, que é a área de segurança pública, e como presidente da Comissão de Segurança. Não há outro caminho para combater a violência, para melhorar a política do país, ou qualquer serviço público, não há caminho que não seja a educação. Não há nenhum outro caminho. Tanto é que eu apresentei um projeto, pelo deputado Rogério Ulisses e deputada Érica, garantindo na lei orgânica do Distrito Federal a gestão democrática. Para que voltasse a gestão democrática que foi estabelecida durante o governo do professor Cristóvão Buarque para o Distrito Federal. Porque nós sabemos, como colocou o professor Erasto, que somente através do debate, da participação da sociedade, dos profissionais de ensino, e quero dizer profissionais de ensino, porque tanto os professores como os auxiliares de ensino fazem parte da comunidade escolar. E cada um tem a sua responsabilidade. Um sozinho não vai conseguir fazer mudança alguma. É importante que todos nós estejamos unidos, comunidade e profissionais de educação. E esse pelo que eu apresentei, ele determina ao GDF que traga para esta casa um projeto de lei sobre a questão da gestão democrática, mas primeiro discutido com os sindicatos, com os profissionais de ensino e principalmente com a comunidade. Eu não tenho conhecimento se esse projeto foi discutido, talvez a Secretaria possa colocar, mas mesmo que não tenha sido, nesta casa isso vai acontecer, porque é o que tem ocorrido. E essa audiência pública
é uma demonstração disso, porque qualquer emenda que nós percebamos que é preciso colocar no projeto, nós iremos apresentar. Tanto nós da bancada do Partido dos Trabalhadores, como o deputado Rogério Ulisses, que é da área de educação, é professor, como a deputada Euridice Brito, e principalmente ouvindo os sindicatos e ouvindo a sociedade em todas as cidades satélites. É importante que o debate seja feito não só aqui na Câmara Legislativa. A lei vai passar por aqui, a audiência pública está acontecendo aqui. Agora é importante que a Secretaria de Educação, junto com a Comissão de Educação e Saúde, que Vossa Excelência faz parte, que promova audiências públicas nas cidades satélites, para ouvir qual é a opinião da comunidade, dos pais de alunos, dos alunos de ensino médio, para que a gente possa saber e sentir quais são as necessidades. Porque o que eu vejo muito, deputado, é o governo encaminhar projetos para esta casa e depois nós passarmos dias e noites debatendo com a nossa assessoria técnica e depois apresentarmos um substitutivo para ser aprovado. E o substitutivo passa a ser como se fosse de autoria do governo. E nós sabemos que não é. E aí a comunidade tem que se deslocar da sua casa para vir até a Câmara Legislativa, que nós sabemos que é um local de difícil acesso, porque essa é a verdade. Na verdade, a Câmara deveria estar próximo da comunidade, não é onde ela se encontra hoje, e nós temos que ouvir as pessoas e tem essa dificuldade. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, parabenizando por isso, por essa audiência pública, que promova nas cidades satélites, para que os parlamentares que têm compromisso com a educação e com o Distrito Federal possam debater, principalmente com os alunos de ensino médio, porque o Erasto colocou uma coisa fundamental aqui, fundamental, que é a questão da política. Não adianta ninguém dizer que é apolítico. Não existe apolítico. Todos nós fazemos política 24 horas por dia. Agora, é importante que se discuta e se debata política nas escolas, sim, para que a gente tenha no parlamento, seja o local ou no Congresso Nacional, pessoas de boa índole, comprometidas com a comunidade, comprometidas com a sociedade e, principalmente, comprometidas com a coletividade. Porque se nas escolas os professores ou as pessoas que se dizem técnicos e apolíticos não forem discutir a política de fato e a boa política, o que nós vamos ver é o tempo todo pessoas que não têm boa conduta no parlamento, no Congresso Nacional. Então é preciso que nós preparemos os nossos jovens para que eles sejam políticos e possam garantir o direito de todo cidadão, porque é pela Casa Legislativa que esse direito passa. Tanto é que nós estamos aqui numa audiência pública e o projeto vai passar por aqui. Daí a importância da formação, da consciência e do caráter de cada cidadão. Então é isso que eu queria colocar, agradecer a oportunidade e que vocês tenham sucesso na audiência pública e que nós possamos comparecer às cidades satélites, porque é lá que o debate realmente tem que ser feito. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Cabo Patrício. A sua presença e a sua palavra só engrandecem ainda mais o debate e a melhoria da condução desse processo. Passar a palavra agora para a coordenadora da Secretaria de Políticas Educacionais do Sindicato dos Professores, do Simpro, a senhora Valesca Leão. Uma questão de ordem, antes do deputado. Pois não? O Cabo Patrício já saiu, né? Eu queria só dar uma explicação, por isso que eu peço uma questão de ordem. Esse projeto ficou em discussão por 3 meses, disponibilizado na página da Secretaria de Educação, disponibilizado na página do Sindicato dos Professores. Aquela pasta verde ali são todas as observações que recebemos, comentários, legislação, o estudo que foi feito. Só uma palavra de ordem. Tá ok, a gente agradece. E os 3 meses de debate que foram feitos na página da internet certamente serão aprofundados na Câmara Legislativa. Passo a palavra para a representante do Simpro. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa em nome do deputado Rogério Ulisses, colega de trabalho, né, professor da Secretaria de Educação, que nesse momento nos representa aqui na casa, e cumprimentar o plenário em nome da professora Yasmin, colega de trabalho também, guerreira de tantas lutas já travadas desde a época do movimento estudantil. É muito interessante estar aqui nessa casa debatendo gestão e democracia, principalmente para quem mora no DF há muito tempo, porque, para mim, pessoalmente falando, essa casa é um ícone, né, no processo de redemocratização do Brasil. E aí discutir democracia nessa casa é algo ímpar para todos nós aqui que estamos aqui hoje. E o professor Erasto
brilhantemente falou sobre conceitos, né, de educação, e eu quero levantar aqui duas visões que a gente convive com elas, né, que é a visão mercantilista e a visão democrática na educação. O que é a visão mercantilista? Essa visão onde os indivíduos são massificados, né? As relações são verticalizadas e hierarquizadas. E a visão democrática, que é essa que a gente defende, né? A visão onde as instâncias vêm no sentido de construir cidadãos, de construir sujeitos autônomos. E aí, quando a gente vê aqui apresentado o projeto do GDF, fica muito caracterizado que a visão que o GDF aqui apresenta está mais relacionada a essa visão mercantilista, uma visão gerencial da educação, que não é o que a gente acredita que seja o melhor para a nossa comunidade, para a comunidade escolar e para a comunidade do DF. Na mídia, a gente tem visto muito índices de violência na escola, pais agredindo professores, né? Depredação, e a gente se questiona, como é que a gente vai resolver esse problema? Será que é só com a segurança pública? Eu questiono as pessoas que estão aqui presentes. Quando a gente faz o debate de gestão democrática, que a gente coloca a importância de eleição direta para diretor, de conselho escolar deliberativo, e eu quero saudar o GDF, que já avançou nessa discussão, né, e acatou o debate que o sindicato colocou na mesa, né, quando afirma que o conselho passa a ser deliberativo, a gente entende que isso é um avanço, né? Porque aí tem que ficar claro também que gestão democrática não se limita única e exclusivamente à eleição de diretor, e reforçando que a eleição de diretor é fundamental, porque o pacto que o diretor faz na eleição é um pacto com a comunidade. Hoje, o que nós temos? O pacto feito dos diretores é o pacto ainda do clientelismo, do apadrinhamento. Nós não podemos mais concordar com esse tipo de coisa, né? Aqui no DF nós vivemos dois momentos de gestão democrática, né? Como bem colocou aqui o professor Erasto, eu não preciso me alongar. Mas aí, gente, aqui a Eunice citou dados do MEC, dados do governo federal, e eu também queria citar um dado, né? O DF caiu do 1º para o 5º lugar, aí na questão das melhores capitais em termos de educação. Quem são as 4 hoje colocadas em primeiro lugar? São escolas, né? Onde são as escolas de Porto Alegre, Belo Horizonte, Vitória e Florianópolis, tá? Cidades onde o processo de gestão democrática com eleição para diretor é consolidado, né? E debatido e construído coletivamente junto à comunidade. Por que a gente reforça e tenta reforçar essa ideia? Porque, colegas, ou a gente pactua socialmente que a gente quer mudança, que a gente quer romper com o que está aí colocado, né? Nós, enquanto professores de sala de aula, e eu estou em sala de aula, em vários momentos a gente se sente impotente nas relações dentro da escola, né? Muitas vezes os diretores, quando surgem problemas na escola, o diretor acha muito mais fácil abrir uma sindicância que fazer o debate dentro da escola. O diretor hoje, ele não se coloca como mediador das diferenças, né? Ele tem dificuldade em se colocar como tal. Por que ele tem dificuldade? Porque ele sabe que o lugar dele ali está garantido por uma indicação.
O processo que está colocado hoje pelo GDF, de gestão compartilhada, qual é o receio que nós temos? Porque o modelo é o mesmo modelo implementado no governo Roriz. É o mesmo modelo, não tem diferença nenhuma. Por intermédio de provas, de várias etapas de seleção, para aí a comunidade escolher dentre os previamente selecionados, né? Os previamente habilitados. E a gente entende que essa habilitação ela já foi colocada. Somos educadores, educadores concursados, né? E aí o projeto político-pedagógico, que deve ser construído e debatido junto à comunidade, ele deve ser feito ali, junto com os pais, junto com os alunos, junto com os auxiliares, né? E hoje o que a gente vê? Muitas vezes, projetos que a gente não sabe de onde saem e que vão ser implementados nas escolas. E cadê o pacto? Quem é que faz o pacto? Dentro das nossas casas, a gente faz pacto com os nossos filhos, com as pessoas que a gente convive. Então, é fundamental que a gente mude essa relação, né? E aí, só para deixar bem claro, o Sindicato dos Professores, né, quando defende a questão da gestão democrática, a gente tem aí 5 princípios. O primeiro, que é a eleição direta para diretor, né, com essa perspectiva, com a perspectiva da construção de uma relação de confiança com a comunidade, que essa pessoa ou essas pessoas que serão candidatas sejam pessoas que compreendam qual é a relação que existe naquela comunidade, né? Porque eu posso ser a melhor professora de Planaltina, de uma escola de Planaltina, ter uma boa relação com a minha comunidade. Faço concurso, sou selecionada. E aí eu estou fazendo uma ponte com um modelo vigente, que ainda é o modelo do governo Roriz. Na última indicação aí de diretor, tivemos diretores que foram selecionadas num extremo do DF e que foram ser diretores no outro extremo. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas situações, porque elas podem vir à tona. E no processo de eleição direta, isso não acontece, né? E aí, como eu já coloquei, gestão democrática nas escolas públicas, elas não se limitam à eleição, né? A construção de um projeto político-pedagógico, ela também deve perpassar por todos os entes que fazem parte daquela comunidade, né? A questão do Conselho Escolar Deliberativo, que a Eliane colocou, e vou frisar mais uma vez, né? Foi uma disputa de ideias junto ao GDF, e o GDF entendeu que é mais salutar um Conselho Deliberativo. E a questão da avaliação, que foi colocado aqui, que nós poderíamos ter receio, nós não temos receio de avaliação. É importante que as avaliações sejam feitas, mas quais são os critérios? Os critérios devem ser vistos, né, e construídos coletivamente. Avaliações que vêm de cima para baixo, a gente tem que questionar, né? E o último item aqui dos nossos princípios é a questão do Conselho de Educação do DF. Hoje, o Simpro não faz parte do Conselho. O SAI não faz parte do Conselho, né? Então, a gente defende que o Conselho seja um conselho paritário, que todas as entidades, que todos os entes façam parte do Conselho Escolar. Assim como nós temos, no Brasil, experiências nesse sentido. Se a gente quer dar um corte de qualidade na educação do DF, nós vamos ter que ter coragem de enfrentar esses desafios. Nós não podemos encarar as nossas escolas como empresas. Nós não podemos sair do modelo de apadrinhamento para a gente cair no modelo gerencial, colegas. E aí eu falo colegas, porque eu tenho certeza que aqui todos são educadores e educadoras, cada um na sua esfera. Somos formadores de opinião. E aí, eu até tinha colocado aqui, os nobres deputados e deputadas foram eleitos e constroem o pacto social com quem os elegeu.
Eles não fizeram prova, né, para estarem onde estão. E isso é legítimo. Essa é a construção da democracia que nós queremos e almejamos. Eu acho que isso tem que ficar claro, porque parece que... E aí alguém colocou que não quer, que a disputa nas escolas não deve ser política. É política, sim. E o deputado Cabo Patrício falou muito bem. Até a hora que a gente acorda, a decisão da hora que nós vamos levantar da cama é uma decisão política. Isso é uma decisão política. Todo o planejamento do seu dia é uma decisão política. Como que a gente nega isso? A gente vai negar que a escola é um espaço de construção de cidadania? Inclusive, o espaço mais próximo da comunidade que a gente, aqui os deputados, representam e defendem. Então, é importante a gente dar esse corte, né? A gente ter a coragem de construir, de reconstruir o diferente. Por que o receio da eleição direta para diretor? Acredito que seja a minoria da casa. Acredito que seja a minoria da casa. Democracia é algo tão saudável, tão rico. Se nós não estivéssemos num processo democrático, não estaríamos aqui fazendo esse debate. Tá? Eu acho que é... sim. E, para finalizar mesmo, eu acho que esse processo de democracia que a gente pode construir, temos condições, né, para isso. Essa é a verdadeira parceria que devemos construir, né? A parceria da comunidade em prol de uma educação de qualidade, com equidade, né? Com acesso, onde a gente possa possibilitar a construção e a formação de cidadãos autônomos, que sejam protagonistas das suas histórias, das suas vidas, até para decidirem se vão querer ser meros reprodutores, até para decidirem isso. Mas nós temos essa dívida com a população do Distrito Federal, que as pessoas possam ser protagonistas da sua história. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Valesca, pelas suas considerações. Eu vou passar a palavra agora para a deputada Érica Cocai, para que ela possa fazer também as suas considerações. Logo depois, já temos aqui umas perguntas encaminhadas pela plenária, que serão feitas em bloco para a mesa. À vontade, deputada. Desejando um bom dia para cada um e cada um de vocês. Ao mesmo tempo que falo, já justifico que, bem como o Cabo Patrício, nós temos que nos retirar imediatamente, porque temos uma audiência acerca do anúncio da privatização do Banco de Brasília pelo governo do Distrito Federal. Uma audiência, portanto, muito relevante, eu diria, não apenas para os bancários e bancárias, mas relevante para o conjunto da sociedade, para que nós possamos ter claro que instrumentos estratégicos nós vamos ter na construção da condição humana e na construção da cidadania. E falo isso saudando o deputado Rogério Ulisses pela iniciativa e dizendo que, de pronto, nós temos que fazer o debate da gestão democrática de forma absolutamente democrática. Nós temos que está a exaurir toda a possibilidade de discussão. Digo isso porque tanto eu quanto o deputado Rogério Ulisses fazemos parte da Comissão de Educação e Saúde. E o primeiro item de pauta desta reunião, da reunião prevista para hoje, da Comissão de Educação e Saúde, já seria a discussão sobre o projeto executivo de gestão democrática. Nós solicitamos, ainda ontem, ao presidente da comissão, deputado Hadi, que pudesse retirar de pauta, para que nós pudéssemos fazer uma discussão mais aprofundada. E, inclusive, irmos para as cidades, para que possamos discutir com a comunidade que tem a relação mais direta e mais concreta com a própria escola e com a educação. Parto do pressuposto que o contraponto fundamental para que possamos fazer frente a toda uma lógica de aprisionamento das almas, de aprisionamento dos pensamentos pela mão invisível do mercado, é uma educação de qualidade. Acho que temos um tripé.
o acesso universal à educação. A educação pública só foi obrigatória nesse país a partir, se não me falha a memória, da década de 30. O acesso universal é fundamental. A qualidade da educação me parece absolutamente pautada pelas necessidades de uma sociedade que precisa romper todas as crostas e que precisa se reconhecer enquanto sociedade humana. E, por fim, acho que esse tripé não se conclui se não tivermos uma gestão democrática. Gestão democrática significa a possibilidade concreta de se construir uma educação de qualidade. Se não construirmos esse espaço nas nossas escolas, como espaço de questionamento, como espaço para que nós possamos ser eternamente trama das nossas ações, como fala Paulo Freire. Paulo Freire é muito feliz, dentre outras coisas, quando diz que nós não nascemos feitos, que nós somos conclusão e fruto da trama das nossas ações, da trama dos nossos sentimentos, da trama das nossas marcas humanas que podemos deixar nas nossas vidas e na sociedade. Nós não podemos e não temos como construir um espaço de contraponto a uma sociedade que quer transformar nossos meninos e meninas em máquinas de ver, em máquinas de repetir comportamentos, em máquina de repetir e engolir desejos prontos construídos pelo mercado, se não tivermos gestão democrática na escola. Venho da época que nós resistimos à ditadura militar. E sei que a democracia, a cidadania, a condição humana, ela não caminha sobre botas e baionetas, sejam literais, sejam metafóricas. Só construímos os espaços para pessoas inteiras, reconhecidamente humanas, na sua condição de liberdade, na sua condição de serem sujeitos à sua própria vida, se tivermos democracia. Me parece que o projeto que vem do governo, ele estabelece um diferencial e ele não exerce efetivamente a gestão democrática, que, como disse o professor Erástico, é vocação desta cidade, que nasceu de sonho, que nasceu das mãos dos trabalhadores e que não foi imposta pelo latifúndio, nem pelos grandes grupos econômicos. É vocação desta cidade, de Ernesto Silva, de Anísio Teixeira, que tenhamos uma gestão democrática. E nunca a educação caminhou tão bem em Brasília como na época em que houve a eleição direta para os diretores e vice-diretores e quando houve, em 2 períodos anteriores, este processo democrático. Porque aí nós vamos resgatar um sentimento que me parece que é fundamental, que é o sentimento de pertencimento, de que esta comunidade escolar, sejam os auxiliares, sejam os professores, os educadores, seja a comunidade, se sente pertencente desta escola. Se sente pertencente porque elege, em cima de uma discussão absolutamente limpa e clara, os seus representantes para dirigir essa escola. Mas se sente pertencente porque constrói junto o projeto político-pedagógico. Porque não nos cabe apenas eleger diretamente os diretores e vice-diretores da escola, mas nos cabe construir o projeto político-pedagógico dentro de um processo de tecimento, onde todos sintam que esse projeto lhe pertence, que essa escola lhe pertence, e que ele pertence a essa escola. Este sentimento de pertencimento é fundamental para que tenhamos vida no Distrito Federal. Portanto, de imediato, falo não apenas em meu nome, mas da bancada do Partido dos Trabalhadores, que queremos eleição direta, porque não há uma outra forma mais eficaz de se dizer, enfim, estamos construindo a democracia dentro das nossas escolas. E é preciso considerar que de todas as políticas públicas, talvez a mais basilar para a construção cidadã seja a educação. Porque tem mais capilaridade, porque está inserida no meio familiar, porque está inserida na comunidade, porque lida com as pessoas por inteiro. Por isso nós não podemos admitir que tenhamos uma visão de reduzir meninos e meninas que vêm com seus sentimentos, que vêm com a sua afetividade, que vêm, sim, como trama das suas ações e relações a clientes. Temos pessoas que se relacionam e que, a partir daí,
se constrói e se agigantam enquanto pessoas. Por fim, queria dizer que é preciso reconhecer os avanços aqui colocados. Eu pontuaria 2 avanços. O Conselho Escolar Deliberativo, inegavelmente, é um avanço. O fato de que os cargos comissionados tenham que ser ocupados por servidores e servidoras de carreira é inegavelmente um avanço. Reconhecemos o avanço na proposta que está dada, mas achamos que é preciso avançar mais. Inclusive, tenho dúvidas se é necessário que se precarize as relações com os professores temporários. Digo isso porque temos que romper com a lógica de lucro, de custo-benefício e de transformar a escola em uma empresa e as pessoas que ali estão em clientes. Como é que eu posso dizer que a sociedade lucra se eu precarizar as condições de educadores? Educadores que vão estar em condição diferenciada de demais educadores, que vão ter suas relações trabalhistas precarizadas. Se eu quero investir na educação, como diz Paulo Freire, como fundamental e imprescindível para transformar a sociedade, não posso reduzir uma relação de educação a quanto o Estado vai gastar financeiramente. Por isso eu diria que é preciso, sim, manter as condições daqueles que estão como educadores, ajudando e construindo uma sociedade diferente a partir dos nossos meninos e meninas. Portanto, eu encerro dizendo que temos que discutir muito. É preciso que, antes de aprovarmos, e aí eu tenho certeza que o deputado Rogério Ulisses coaduna desta posição, este projeto na Comissão de Educação e Saúde, tenhamos uma discussão concreta sobre as emendas que serão apresentadas pelas entidades que representam educadores e educadoras, seja o SAI, seja o Simpro. Sabemos que os sindicatos professores, hoje mesmo, faz 4 reuniões para discutir a gestão democrática, e já fez outras tantas reuniões para discutir isso. É preciso que essa voz, captada pela representação da categoria, chegue nesta casa e que possamos discuti-la de forma concreta através de emendas. Portanto, tenho absoluta certeza que é preciso e é possível fazermos uma discussão na Comissão de Educação e Saúde para que a discussão seja absolutamente esgotada, para que tenhamos, antes de qualquer deliberação, todas as emendas a serem